Olá a todos, o meu nome é Augusta. Para quem não me conhece, eu escrevo para a página Escrito nos Astros. Sou psicóloga, astróloga e hoje eu vou estar falando um pouco sobre os trânsitos de Saturno. Então, Saturno ingressou no signo de Peixes no último dia 7 de março, onde ele permanece até maio de 2025 e depois de setembro de 2025 até fevereiro de 2026. Então, a gente tem um longo período aí para vivenciar Saturno na área do nosso mapa onde se encontra o signo de Peixes. E muitas pessoas têm perguntado como é que esse trânsito vai me afetar, o que que eu posso esperar desse trânsito, de que forma ele vai me impactar. E nessa série de vídeos eu vou estar falando sobre Saturno em cada uma das casas astrológicas. Mas antes de tudo, vamos entender o que que representa Saturno no signo de Peixes e por que que Saturno em Peixes é diferente de Saturno em Aquário, Saturno em Capricórnio, né? Por que que os ciclos de Saturno, né, eles vão estar nos impactando de uma forma diferente a depender do signo onde ele se encontra. Então, como a gente sabe, né, falando um pouquinho aqui sobre as qualidades de Saturno e as qualidades de Peixes, Saturno tem uma natureza realista. Ele busca perceber as coisas como elas são, sem floreios, sem romantismo, sem idealizações, né? Saturno, ele busca ter uma visão concreta da realidade. Peixes, ele já representa um outro aspecto, né, das nossas percepções. Ele está falando sobre a capacidade da gente ser mais intuitivo, né, da gente perceber as coisas de uma forma mais sensível, da gente buscar perceber novos significados, né, a partir daquilo que a gente está enxergando no mundo, a partir daquilo que a gente está vivenciando. Peixes tem essa grande capacidade, né, de olhar as coisas de uma forma mais sensível, mais sutil, de perceber o que está ali entre as linhas, né, o que está por trás das coisas. E o Saturno, ele tem essa visão mais objetiva da realidade. Saturno é um planeta que representa, né, um espírito de maior exigência, de maior disciplina, de maior rigor, porque o Saturno ele busca o desenvolvimento. Enquanto peixes, ele busca por novos significados. E para você alcançar novos significados, você não pode ser muito rígido, você tem que ser mais adaptável, né? E peixes têm uma natureza muito adaptável, flexível, mais fluida. É um signo de elemento água. A gente olha para o elemento água e a gente percebe como a água se move, né? Existe uma qualidade de entrega, uma qualidade de adaptabilidade presente. Peixes é o último dos signos, então ele também está representando os fins de ciclo, os fechamentos, os encerramentos, né? A capacidade da gente fazer transições. E Saturno, ele está no aqui e agora, né? No que eu preciso hoje para me desenvolver? O que eu preciso fazer agora? Né? O que eu estou experienciando de fato? Ele não está olhando à frente, ele está olhando para aqui e agora, né? E por isso que a gente pode sentir os trânsitos de Saturno muitas vezes com maior peso, com uma maior limitação, né? O Saturno ele não tem essa natureza que nos deixa expandir, né? Ele está nos trazendo muito para a realidade mais crua das coisas, né? Ele tem essa visão muito concreta. E nos trânsitos de Saturno, a gente sente muito esse chamado para a gente trabalhar com aquelas coisas que muitas vezes a gente vem evitando, né? A gente sente uma maior necessidade de se responsabilizar por coisas que muitas vezes a gente está postergando nas nossas vidas, né? A gente não está querendo olhar para aquelas questões. Então, o Saturno é muito esse chamado para a gente fazer o que deve ser feito. E nesse sentido, apesar de ser um planeta maléfico, ele tem uma grande capacidade de nos fazer construir coisas na nossa vida, da gente ganhar mais solidez, a gente ganhar mais consistência, a gente alcançar uma maior segurança e estabilidade. E para a gente conquistar essas coisas, evidentemente, que é através do trabalho, que é através do esforço, né, de uma maior disciplina. Então, Saturno, ele é um planeta difícil, mas que nos ajuda, né, em muitas realizações também. A disposição de Saturno é menos emotiva, né, é mais objetiva, tanto mais realista, como a gente falou. E peixes já tem esse lado mais sensível, mais subjetivo, né? E de não querer olhar para as coisas de uma forma mais objetiva. Justamente ele representa esse pensamento mais criativo, esse pensamento mais intuitivo, né? Essa percepção também mais de uma dimensão mais espiritual, mais ampla,
né? Peixes é imaterial e Saturno é material. Então, aqui, só para trazer algumas qualidades, né? Falando de uma forma geral, mas para a gente perceber como Saturno está falando de um território que é completamente diferente de peixes. E a casa onde se encontra peixes no nosso mapa, agora que a gente viu aqui melhor as qualidades associadas a peixes, é uma área onde a gente tende a viver com uma maior adaptabilidade, fluidez e tendência a mudanças. Então, claro que a forma com que eu vou vivenciar peixes é diferente da forma com que você vai experienciar peixes na tua vida, né? Ali a área da vida onde se encontra peixes no teu mapa, a depender do que está acontecendo nesse signo do teu mapa, que pode ser diferente daquilo que está acontecendo nesse signo no meu mapa. Mas aqui falando em linhas gerais, de uma maneira geral, a área onde se encontra peixes é uma área mais adaptável. É uma área onde a gente está, né, buscando perceber as coisas de uma forma mais sensível. É uma área onde a gente pode ser mais intuitivo, né? É uma área onde podem estar presentes mais incertezas e confusões, né? Porque peixes, ele é menos concreto, né? Ele não tem uma forma definida. Ele está falando sobre coisas que vivem um maior movimento, uma maior transição. Podem haver, inclusive, mais fechamentos, mais fins de ciclos associados a essa área da vida. Então, muitas vezes, né, as coisas não são tão fáceis de perceber em relação a essa área da vida. E muitas vezes o que a gente vê na prática é que é nessa casa onde se encontra peixes, a pessoa às vezes pode experienciar uma maior confusão, uma maior incerteza, mais dúvidas em relação a essa área da vida. Então, falando num sentido positivo, Saturno em peixes ele pode agir como uma força mais aterradora nessa área da vida onde se encontra peixes no mapa, proporcionando um maior sentido de direcionamento, né? Da gente conseguir ter um olhar mais prático, coisa que geralmente a gente não tem nessa área da vida onde se encontra peixes, né? Claro que vai depender do mapa como um todo, do que está acontecendo nesse signo no teu mapa, né? Mas de uma maneira geral, a área onde se encontra peixes é uma área onde a gente tende a ser menos prático, onde a gente tende a ser menos realista, menos material, né? É uma área que está falando de outra coisa, de uma outra dimensão. Então, Saturno ele pode nos ajudar em aspectos mais práticos em relação a essa área da vida, né? Ele pode trazer um maior enraizamento em relação a essa área da vida. No lado mais desafiador, esse trânsito ele pede por mais estrutura, por mais disciplina, né? O que é mais difícil para essa natureza pisciana, que ela não quer ser contida, né, num espaço ali, né, muito estreito, onde ela tem que agir, né, de uma determinada forma, seguindo determinados passos, que é algo que Saturno está pedindo para a gente, né, para a gente ter essa visão mais objetiva. E o Peixes ele não gosta de se colocar nesse lugar de restrição. Então, nesse sentido, há um maior desconforto, mas um lado positivo, uma grande capacidade da gente construir coisas nessa área onde se encontra peixes no nosso mapa. Antes da gente falar de Saturno em cada casa astrológica, porque a gente vai estar passando por Saturno em cada uma das casas, algumas dicas para a gente entender os trânsitos de Saturno. Então, os trânsitos de Saturno eles trazem amadurecimento, né? Eles podem ser sentidos com maior peso, com uma maior limitação, mas no lado positivo, Saturno é uma força que nos chama para o desenvolvimento e para a construção. Então, nenhum planeta é apenas maléfico, nenhum planeta é apenas benéfico, né? Então, tirar um pouco esse estigma de que Saturno é um planeta difícil, de que ele vai estar sempre trazendo dificuldades em relação à área do mapa pela qual ele está passando, né? Ele pode ter trânsitos mais construtivos, né, no teu mapa, ou mais desafiadores também, a depender de que área do mapa ele está passando. Se ele está passando por uma área mais crítica, ou se ele está passando ali por uma área, né, de repente que ele vai estar ativando por aspectos mais positivos outros planetas no teu mapa, e isso também depende, né, da própria condição de Saturno no teu mapa. Então, os trânsitos apenas despertam as energias natais. Então, quando a gente começa a falar de astrologia preditiva, é muito importante a gente se lembrar que os trânsitos eles estão evocando as nossas qualidades natais, as energias natais, né? Então, quanto mais difícil for um planeta no teu mapa, mais difícil vão ser os trânsitos deste planeta. Quanto mais benéfico, né? Uma disposição ali mais positiva, mais benevolente no teu mapa,
estiver um planeta, mais positivos vão ser os trânsitos relativos a esse planeta. Se você é uma pessoa que começa a levar atenção, por exemplo, para um planeta que está mal posicionado no teu mapa, está numa posição mais difícil, vamos supor que seja Saturno, e você começa a desenvolver mais as qualidades de Saturno na tua vida, a tendência é que você consiga viver os trânsitos de Saturno de uma forma mais positiva, né? Então, o mapa ele não está falando ali de um padrão imutável e rígido em que você não possa desenvolver. Os planetas são energias e a gente vive essas energias dentro de nós. Então, quanto mais você trabalhar a energia de um planeta, mais positivamente você vai viver os trânsitos relativos a esse planeta. E por último, nenhum trânsito sozinho tem o poder de fazer desmoronar a tua vida, né? Então, os trânsitos agem conjuntamente e não isoladamente. Então, para uma situação mais difícil acontecer na tua vida, de grande dificuldade, isso você pode olhar para trânsitos passados no teu mapa, você vai ver que não era um planeta sozinho, né? Que eram vários trânsitos mais difíceis acontecendo ao mesmo tempo. E quando isso acontece, né, de ter esse alinhamento de vários planetas num eixo mais difícil do teu mapa, né, aspectando ali mais negativamente planetas no teu mapa é quando, né, alguma situação mais crítica acontece na nossa vida, mas nunca é um trânsito sozinho, né? E por isso que a gente deve olhar para todos os trânsitos, né, e não julgar o que possa estar acontecendo na nossa vida a partir da ação isolada de um planeta. E muito bem, essas foram algumas dicas e agora a gente vai começar a olhar para cada uma das casas astrológicas. Saturno em Peixes na casa 8. A casa 8 tem relação com transformações mais profundas que a gente passe na nossa vida. É a casa da morte e do renascimento, que está falando sobre mudanças que podem estar trazendo mais crises pessoais, mas também um maior autoconhecimento. Então, a oitava casa é uma casa de água. É uma casa que tem relação com a dimensão das nossas emoções, da nossa vida interior, né? E está falando sobre coisas que podem desencadear uma maior profundidade nessa experiência interna. E muitas vezes isso vem através de conflitos, através de uma necessidade de ruptura, né, através de crises. Sem as crises pessoais, a gente não adquire um amadurecimento, né, uma verdadeira compreensão sobre a nossa vida. Então, a oitava casa, ela tem muitas vezes uma associação mais difícil na astrologia, né, por ser promotora de todas essas mudanças mais profundas, e por outro lado, é uma casa de poder, é uma casa que traz o empoderamento, né, é uma casa que pode aí estar associada a uma profundidade nas nossas percepções, nas nossas experiências de vida, porque ela permite que a gente alcance um maior autoconhecimento, uma maior maestria, uma maior capacidade de lidar também com os conflitos. Essa é uma casa tradicionalmente associada às separações, ao divórcio, a rupturas, né, a perdas, ela tem essa característica da morte que também pode ser vista num sentido simbólico, né, da gente renascer para novas partes nossas, para a gente se regenerar das dificuldades e iniciar capítulos de vida, novos capítulos de vida, né, novos significados de vida. Então, é uma casa que tem uma grande força emocional, psicológica, né, mas também tem uma característica mais instável. Uma casa que tem associação também com financeira, é a segunda casa da sétima, portanto, tem relação com os bens do parceiro, ganhos que podem estar vindo de outras pessoas, e uma casa tradicionalmente associada às heranças também. Portanto, quem tem peixes na oitava casa, recebendo essa influência de Saturno, né, pode sentir ao longo desse ciclo que tem que lidar com mais desconstruções, com desconstruções mais profundas. Podem estar acontecendo situações que tirem essa pessoa de um lugar de conforto. É muito difícil você se manter num lugar de conforto quando tem um trânsito na tua oitava casa, principalmente um trânsito de Saturno, que é um trânsito mais longo, né? Ele vai ficar 2 anos e meio ativando, né, a tua oitava casa. Portanto, nesse período, podem estar sendo trazidas à superfície mais situações, né, que você tenha que lidar e que isso traga mais ativações emocionais, né? Pode ser um período mais ativador emocionalmente falando, né? Um ciclo onde você tenha que estar lidando com situações mais profundas
da tua vida, com mais conflitos pessoais, né? Podem haver mais crises neste período também. Mas também pode ser, como também já foi falado, um período de muita transmutação, de muita transformação interna. E isso depende muito da forma com que a gente está lidando com os trânsitos de Saturno. Saturno, ele sempre tem uma ação mais construtiva. É importante dizer que o Saturno, ele pode trazer coisas positivas passando por qualquer casa astrológica. Isso também depende da natureza do teu mapa, né? Se há planetas na oitava casa, como é que se encontra o regente dessa oitava casa, que aspectos que esse Saturno vai estar criando quando ele for passar por essa oitava casa, porque duas pessoas com peixes na oitava casa poderão estar tendo experiências distintas desse trânsito, né? Então é muito importante você olhar para o mapa como um todo. Mas aqui falando num sentido geral, esse Saturno na oitava casa pode sim estar ativando situações mais profundas na vida da pessoa, né, que gerem mais desconstruções internas e muitas vezes externas também. Pode ser um período que represente mais fechamentos e fins de ciclos, né? O Peixes, ele é um signo que carrega essa característica dos fechamentos, né, dos fins de ciclos, de você fechar capítulos na sua vida. E Peixes na oitava casa, né, quando tem um trânsito em Peixes na oitava casa, isso é propiciado porque a oitava casa também tem essa representação dos fins, muitas vezes. Então, muitas vezes Saturno na oitava casa pode estar trazendo fechamentos importantes na vida da pessoa. A pessoa está rompendo com situações que porventura podem até ser positivas para si, né? O fechamento, ele é doloroso, muitas vezes, é desconfortável, mas muitas vezes também é necessário e te leva para algo muito melhor, né? Te leva para um recomeço que de repente era tudo que você precisava. Então, os fechamentos, eles não são sempre negativos, mas eles te tiram de um lugar de conforto. E essa é muito a natureza da oitava casa, te tirar de um lugar de conforto. É um ciclo favorável para o autoconhecimento, então é uma casa com uma natureza mais introspectiva, é uma casa com uma natureza mais psicológica, mais ligada ao nosso conhecimento de nós próprios. Então, Saturno na oitava casa, como eu falei, ele pode estar trazendo uma maior ativação emocional, mas você pode estar canalizando essa energia para construir novos significados para si, para construir um maior autoconhecimento, para ir mais fundo nas suas questões, ir mais fundo nas tuas dores, né? Se sentar com aquilo que possa estar te proporcionando um maior desconforto e buscar perceber aquilo. Então é um período muito bom para você investir no teu autoconhecimento, para você buscar práticas terapêuticas, que façam sentido para você. E quem tem peixes na oitava casa, tendo peixes uma natureza muito profunda, né, muito entregue, são pessoas que têm um grande potencial de fundo, né, de encontrar conexão, de encontrar significado a partir dessas práticas terapêuticas, a partir dessa jornada do autoconhecimento. São pessoas muito intuitivas, né? Assim como a oitava casa, que também tem essa característica da intuição, né? De você perceber as coisas de um modo mais profundo, você perceber o que está por trás das situações. Então, quem tem peixes na oitava casa tem um grande potencial de alcançar essa profundidade. A oitava casa nos chama muito para entrega, justamente, né, porque ela nos tira desse lugar de conforto. Então, não é um ciclo em que você vai estar conseguindo controlar necessariamente as coisas na sua vida. Isso é muito comum com os trânsitos na oitava casa. Então, muitas vezes você tem uma série de planos para aquele ano da tua vida, para aquele período, e aí Saturno entrando na oitava casa, ele tira um pouco daquilo que você havia planejado, né? Ele te leva muito para um lugar de entrega, é como se as situações estivessem acontecendo ali de uma forma que você não tivesse tanto controle. Isso não quer dizer que a gente não possa ter um planeamento, né, para coisas que a gente gostaria de fazer, é muito positivo que a gente tenha um planeamento para o nosso ano, né? Mas é só para a gente entender que muitas vezes o Saturno na oitava casa ele está fazendo com que você tenha que trabalhar muito a entrega e ele te traz situações às vezes mais inesperadas e que exigem aí essa maior necessidade de você não querer controlar o fluxo das coisas. Como eu falei, essa casa também tem essa característica mais ligada às questões financeiras. Então, Saturno nessa casa, né, está criando um aspecto com a segunda casa das finanças, do dinheiro, ele pode estar trazendo mais situações
financeiras, pode estar trazendo uma maior evidência, uma maior importância para essas questões financeiras. É muito importante você perceber outros trânsitos que estejam presentes. Saturno na oitava casa tanto pode estar ligado a um período, né, de desenvolvimento financeiro, quanto às vezes um período mais difícil para as questões financeiras. Então, existe uma ativação, mas é importante você ver que aspectos que são criados desse Saturno passando pela oitava casa, se vai haver outros trânsitos influenciando essas casas financeiras nesse período, né, para você perceber mais exatamente o que esse trânsito pode estar trazendo nesse nível.